um novo valor no banco de dados, conforme o que foi digitado. Mas antes disso, pessoal, eu pesquisei, ó. Veja que eu estou pesquisando select, asterisco, from, produto, where, produto, igual ID e tal. Então eu tenho dois SQLs. Essa primeira execução foi para saber se realmente existe o produto. Então eu dou aquele igual na aula passada, um if, result set, tem alguma coisa? Tem. Então ele trouxe um valor. Que valor foi esse? Produto tal, aí tem o nome do produto. O preço dele foi tal, está aqui o preço dele. Produto preço, que fica aqui do lado. Mostre o produto, informe novo preço, peça a digitação, coloca o novo preço na variável, aí sim eu vou entrar nesse if e fazer a digitação do comando que eu já expliquei. Se nesse momento esse SQL não deu certo, ou seja, se ele não trouxe ninguém, então aqui, ó, ele vai entrar no else e vai colocar a mensagem produto não cadastrado. Eu nem testei isso, vamos testar, né? E fecha toda a programação. Vamos testar. Se eu tivesse colocado um produto qualquer não cadastrado, um número doido aqui. Então ele coloca a mensagem produto não cadastrado. Isso graças ao primeiro SQL. Ok? Então esse select primeiro pesquisa. Existe, existe. Então peça um novo valor para que seja alterado. Não existe, não existe. Então produto não cadastrado. Ok, gente? Dúvidas? Não, não temos dúvidas. Nenhuma dúvida? Nenhuma. Tudo bem. Vamos para o nosso último assunto, para que eu possa passar a última atividade antes do ACI, que é a prova na próxima aula. Ok? Nosso último assunto é lá no banco de dados. Como eu faço para excluir um dado qualquer? Ok? Qual o comando que eu posso usar para excluir? Esse comando aqui, update produto set, é para atualizar, né? Então nós já vimos, vejam bem, nós já vimos o insert, logo no começo, para cadastrar novas categorias, nós usamos o insert, que é para inserir um valor novo, uma nova linha na tabela. Nós vimos agora o update, para alterar um valor. Nós vimos o select, né, para que eu possa trazer um result set, que eu possa consultar uma informação. O último comando que a gente precisa para fechar o cerco seria para eu excluir, fazer uma deleção. Eu quero deletar dados. Então, que comando eu vou usar? O comando delete. Ok? O comando delete, né? Então eu quero deletar o quê? Deletar um produto. Eu posso, pessoal, veja só, para que você tenha um conhecimento interessante, veja só. Vamos fazer isso através do próprio programa. Olha, categoria, um exemplo. Veja que eu tenho, vamos dar um visualizar aqui. Visualizar. Veja que eu tenho aqui 3 categorias. Informática, som e vídeo eletrodoméstico. A gente sabe que a categoria 2, ela não está em uso. Né? Por quê? Porque nós temos lá na tabela de produtos apenas categorias 1 e 3, está vendo? Apenas categoria 1 e categoria 3. Certo? Ok. Então, eu poderia vir aqui pelo próprio PHP MyAdmin e deletar. Peço um visualizar. Ok? E ele oferece também esse xzinho aqui, ó. Então eu posso chegar aqui e clicar no X. Aí ele pergunta, olha, confirma, aí ele já bota para você o comandinho aqui, ó. Veja o comandinho que ele bota. Delete from categoria where categoria.categid igual a 2. Esse limite aqui é apenas um, ele sempre coloca isso, o PHP sempre coloca isso, que ele tem medo que você faça um comando que vai atingir 1 milhão de linhas, aí o site fica fora do ar. Então, para isso, ele sempre coloca um limite, isso é automático dele. A gente não precisa se preocupar com isso. Então, esquecendo esse limite aqui, veja esse comando aqui, vamos copiar, eu não vou nem executar esse comando aqui agora, eu vou copiar esse programa, eu estou ensinando você a estudar, né? Não vamos supor que você tenha esquecido, pronto, e você não viu a aula do YouTube. Então, você pega o próprio PHP de mim, e antes mesmo eu pedir aqui uma exclusão, ele traz para o meu comando e mostra. Assim, olha, eu peço uma visualização, ele mostra o comando. Olha aqui, o select, asterisco, from, categoria. E assim por diante. Se você pede uma alteração lá, eu quero alterar o preço pela IDE dele,
Ele monta o comando para você, o update, preço, update produto set, enfim. Você tem como estudar pela própria ferramenta. Mas, vamos embora. Eu quero executar esse delete. Então, delete from categoria, mas eu não vou colocar assim tá, essa aspazinha dele aqui não é necessária, certo? Vamos dar uma melhorada nesse comando aqui para ficar mais fácil de entender. Eu vou trazer esse aqui também que é desnecessário, mas deixa eu só mostrar primeiro, assim fica mais visível. Eu não estou trabalhando apenas com a tabela de categoria, então como eu estou trabalhando apenas com ela, eu não precisaria informar antes da coluna qual a tabela que eu estou querendo trabalhar. Eu poderia fazer simplesmente assim, ok? Então, delete from categoria, where, categ id igual a 2. Traduzindo, delete from categoria, ou seja, apague do arquivo de categoria todas as linhas onde categ id seja igual a 2. Gente, muito cuidado com esse comando, porque se eu fizer isso aqui, se eu executar desse jeito, delete from categoria, ele vai apagar todas as linhas dentro dessa tabela. Ele não apaga a tabela, ele apaga o conteúdo da tabela, ok? Então, se eu faço isso, eu estou filtrando, eu não quero apagar todos, eu quero apagar apenas a categoria cujo código dela seja igual a 2, ok? Vamos executar, eu vou salvar, Ctrl C. Antes eu quero dar mais uma visualizada para você olhar direitinho. Eu tenho aqui informática, som e vídeo, eletrodomésticos. Eu vou agora executar aquele SQL. Delete from categoria, where, categ id igual a 2. Vou dar um execute. Ele mostra novamente aquele diálogo. Como é uma exclusão, ele pede a confirmação. Eu vou dar o OK. E aí sim, ele colocou aqui em cima um registro eliminado. Vamos pedir uma visualização. E realmente desapareceu a categoria som e vídeo. Ok? Tranquilo, gente? Ok, então vamos agora para a nossa atividade desta semana. A nossa última atividade dessa cadeira. Ok? Temos uma dúvida do Paulo Surubim. O aluno Pedro está perguntando se, no caso de apagar algum dado acidentalmente, tem como voltar atrás? Pedro, é Pedro de Surubim, né? Isso. Boa tarde, Pedro. Que bom que temos uma dúvida, né? Gostei. Parabéns. Boa pergunta, Pedro. Veja bem, se você estiver trabalhando com transação, nós temos como recuperar. Mas nesse caso, não. Está lembrado que no Java a gente coloca aquele set out commit false, aí executa um monte de comando, depois a gente dá um commit e depois a gente coloca set out commit true. Então o default dele é commitar. Então esse delete que eu acabei de fazer, ele já commitou. Se ele commitou, acabou-se. Não tem como recuperar mais. Agora, se você acidentalmente tentar deletar uma categoria que tenha produtos relacionados, que é o caso da categoria, no nosso caso aqui, categoria de informática, que tem 3 produtos, aí sim ele não iria conseguir deletar, ele iria levantar um erro, ok? Mas você não pode se confiar nisso. Então, o administrador de banco de dados tem que se garantir muito, quando ele for fazer atividades perigosas no banco de dados manualmente, o aconselhado é fazer isso fora do horário do expediente. Por quê? Porque antes ele faz um backup, ok, um backup off, faz um backupzinho completo, aí sim ele vai fazer o trabalho que for necessário, deixa aquele backup guardado, e a partir daí ele vai fazer os testes necessários para ter certeza de que tudo funcionou corretamente, para que no dia seguinte não aconteça nada de errado. Se ele faz no meio do expediente alguma transação perigosa, ele não tem como resolver, porque o backup que ele tem é do dia anterior. Se ele estivesse fazendo isso 10 horas da manhã, todo mundo que entrou no sistema de 8 horas da manhã até 10 horas, o que foi feito, se ele baixar um backup, vai ser perdido. Então, o que ele vai perder, na verdade, é o emprego. Ok? Sem mais perguntas. Tudo bem. Sem mais perguntas. Então, atividade da semana.